Paz do Senhor, meus queridos, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Pastor Cris mais uma vez. Hoje, para a nossa meditação, gostaria de trazer uma breve reflexão de Josué, capítulo de número 1, versos 1, 2, o verso de número 5 e o verso de número 6. E a palavra do Senhor diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Meus amados irmãos, nessa manhã, nesse dia lindo que Deus nos concede, trazemos uma breve reflexão sobre o propósito de avançar na presença do Senhor. Os embates diários que nós vivemos na nossa mente, no nosso dia a dia, que tentam nos parar. Mas não somente agora, como foi falado em outros momentos de reflexão, mas Deus falou algo no meu coração no propósito de coragem, de perseverança, um propósito de determinação vindo da parte do Senhor. Nós nascemos com um propósito. Muitas das vezes as pessoas esquecem que foram chamadas por um propósito. Você foi chamada por um propósito. Você, homem, mulher, você foi chamado por um propósito de Deus. Você não nasceu de maneira aleatória. No contexto do livro de Josué, nós olhamos no capítulo 1 um acontecimento que, para os nossos olhos, era um sinônimo de paralisia da obra e do ministério com a morte de Moisés. Mas é interessante que no verso de número 1, nós olhamos Deus espremer e dizer: Moisés é morto. Aí ele fala diretamente com Josué: levanta-te, passa esse Jordão. Interessante que nós olhamos a vida de Josué e nós olhamos Josué como um grande homem de um currículo de muitas vitórias. Se você parar para ver o capítulo de Josué, o livro inteiro de Josué, você verá um homem com muitas vitórias. Mas eu quero trazer para vocês um currículo que está acima de qualquer currículo que ele já vivenciou, estando ele à frente do povo. É o currículo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 11, que diz: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Presta atenção. Mas Josué, filho de Nun, olha só, olha agora a estrela, o ápice, o chave do currículo de Josué. Mas a Bíblia diz: Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha só o que ele fazia. Enquanto Moisés ele saía para o acampamento, trazer aquilo que Deus o direcionava dentro do local de oração, dentro da tenda de oração, a palavra do Senhor diz que Josué permanecia firme na tenda, permanecia firme no local da presença. Independente de Moisés sair para cumprir o propósito de falar o que Deus havia dito a ele dentro da tenda, ele se mantinha na tenda, porque ele sabia que a tenda, ou seja, a representação da busca a Deus, a oração a Deus, era o ápice e o propósito que estaria sobre ele. Então Deus, quando chama a pessoa de Josué, no capítulo de número 1, não foi algo aleatório. Existe uma conduta por trás do servo do Senhor, uma conduta de busca, uma conduta de oração, um chamamento que vai muito além de nome, de panelinha, de influência que muitas vezes as pessoas têm dentro do ciclo social. Não. O que havia para Israel era um homem de currículo, que nos bastidores as pessoas não o conheciam, mas existe um Deus que o conhecia desde os momentos que estava na tenda. Meu querido, essa mensagem é para edificar a sua fé. Não se aparte da sua tenda diária, não se aparte dos seus momentos de busca, porque o verso de número 5 diz: esforça-te. O primeiro segredo que eu quero trazer é o segredo de busca e perseverança em Deus. Vai marcar o seu ministério. Verso de número 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha a segunda etapa que Deus fala com Josué. Josué, existe algo que está em você, que eu sou o garantidor do chamamento. O quê? O quê, pastor? Você viu como eu fui com Moisés? Vi. Você viu como ele terminou os últimos dias de vida dele? Vi. Um homem de liderança, da presença. Tudo isso aí eu vi, Senhor. E aí? Assim como eu fui com ele, eu também serei contigo. Olha a palavra que Deus traz. A promessa sendo garantida, mesmo antes que o chamado
estava iniciando na prática, mas antes que o chamado viesse iniciar na prática, Deus já estava dizendo: assim como fui com ele, serei contigo. E no verso 6, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Deus mais uma vez confirma e diz: esforça-te, tenha coragem. Que nesse dia você possa se esforçar, tenha coragem, não desista da vida, não desista dos propósitos que Deus tem para você. Deus te chamou, assim como Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mais de 2000 anos depois dessa mensagem, Deus também havia falado também com os grandes servos dele, Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar. Que Deus te abençoe nesse dia, fique na paz do Senhor.